E aí, meus amigos torcedor, tranquilão? Se liga que nesse vídeo eu vou passar para vocês os palpites da 30ª rodada do Brasileirão Série A 2022, beleza? Se liga que aqui a parada é diferente dos iguais, os placares são cravados, meu amigo. Mas pra gente começar, se você não é inscrito, eu já te convido a fazer a tua inscrição, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo exclusivo do canal. Deixa teu like que é muito importante, compartilhe com os amigos torcedores para eles virarem meus amigos também, beleza? Se liga, tá acontecendo um jogo ainda da 29ª rodada, né? Ainda tem um jogo que é só no dia 20, que é de São Paulo, deixa eu só dar uma conferida aqui, é São Paulo e o último jogo, que é dia 20 desse mês, São Paulo e Coritiba. E nesse exato momento o Palmeiras tá ganhando aí de 2-1 do Botafogo. O Palmeiras, o líder, tá indo aí para 63 pontos, ganhando fora de casa, né? Lembrando que após esse vídeo dos palpites, eu vou fazer uma live aí, fazendo o análise aí dos jogos e da tabela de classificação do Brasileirão Série A, beleza? Então, se você acompanha aqui o Car Futebol, não perde a live. Logo após o vídeo, estaria entrando lá na live aí, beleza? Agora sim, sem mais enrolação, bora lá para os palpites, né? Bora lá. Lembrando que já se inicia nesta terça-feira a 30ª rodada do Brasileirão 2022. Primeiro confronto aqui tem Juventude e Corinthians. O Juventude joga em casa, o Juventude ele é o 20º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos ele tem aí, sabe o quê? 3 derrotas e 2 empates. Vai jogar em casa, vai jogar contra o Corinthians. Eu acho muito difícil ganhar do Corinthians mesmo em casa, né? O Corinthians ele é o 4º colocado. Nos últimos 5 jogos, 2 empates, 1 derrota e 2 vitórias. Eu vou de Corinthians, né? Vou de Corinthians e vou colocar um placar de 2-0 para o Corinthians nesse confronto aqui, beleza? Segunda opção, empate com ambas marcando, mas eu acho muito difícil. Mas a segunda opção de empate aí, né? Eu acho muito difícil do Juventude, mesmo em casa, ganhar do Corinthians aí, né? Segundo confronto que a gente tem Atlético Goianiense e Fluminense. O Atlético Goianiense joga em casa, se encontra também na zona de rebaixamento. Nos últimos 5 jogos aí, ele está na 19ª colocação. Nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e 1 vitória, que foi a última vitória de 2-0 aí do Juventude na última rodada, né? Que é a 29ª rodada, beleza? Já o Flusão perdeu o último jogo fora de casa para o Atlético Mineiro, né? Tá na 3ª colocação. Nos últimos 5 jogos, 2 derrotas e 3 vitórias. Nesse confronto eu vou de Flu. Vou colocar um placar de 2-1 para o Fluminense. Segunda opção, empate com ambas marcando, beleza? Terceiro confronto que a gente tem Ceará e Goiás. O Ceará joga em casa, já caiu na zona de rebaixamento no último jogo, né? Tá na... Quer dizer, caiu não, né? Tá bem pertinho de cair, né? Ele tinha caído, só que o Cuiabá perdeu também, né? Ele jogou primeiro do que o Cuiabá. Como o Cuiabá perdeu também, ele tinha 31 pontos, ele subiu para 16ª colocação, e quem ficou na 17ª foi o Cuiabá. Mas ele tinha caído, até a última vez que eu fiz análise, ele tinha caído na zona de rebaixamento, o Ceará, né? Então bora lá, Ceará e Goiás. O Ceará ele é o 16º colocado. Nos últimos 5 jogos tem 3 derrotas seguidas, um empate e 1 vitória. Já o Goiás, meu amigo, o Goiás, ele é o 12º colocado. Nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas seguidas aí. Os últimos 2 jogos ele perdeu, né? Tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. O Ceará precisa ganhar, eu vou de Ceará, né? Vou colocar um placar de 2-1 para o Ceará nesse confronto. Segunda opção, empate com ambas marcando. Próximo confronto aqui, Red Bull Bragantino e Cuiabá. Quem joga em casa é o Red Bull, né? Bora lá. O Red Bull ele é o 14º colocado. Nos últimos 5 jogos tem 4 empates seguidos e o último jogo ele perdeu, 1 derrota, né? Ele perdeu o jogo aí para o Mengão de 4-1, o último jogo. Cuiabá também perdeu. O Cuiabá ele é o 17º colocado. Nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Eu vou de Red Bull. Vou colocar um placar de 2-0 para o Red Bull. Segunda opção, empate com ambas marcando, beleza? Bora lá para os próximos confrontos. Lembrando que se você não é inscrito, já se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo exclusivo do canal. Deixa teu like para fortalecer no crescimento do nosso canal.
E para o YouTube está mostrando este conteúdo para outros torcedores, beleza? Se você gosta aqui do Cá Futebol, dá aquela força deixando o like aí. Bora lá. Atlético Paranaense Fortaleza. O Atlético Paranaense joga em casa. Fortaleza. Bora lá. O Fortaleza, meu amigo, com a última vitória, né? Vamos falar primeiro do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, ele é o 6º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, 2 empates, 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Tá na 6ª colocação. O Fortaleza, com a última vitória, ele ficou aqui na 9ª colocação. Fortaleza tem 2 vitórias seguidas aí. Nos últimos 5 jogos, 2 derrotas seguidas, 1 empate e 2 vitórias seguidas, que faz as últimas 2 vitórias agora, né? Joga fora de casa, né? Esse é um confronto de gigante. Atlético Paranaense também, quando joga em casa, a parada é diferente dos iguais, é igual o canal Cá Futebol. Então eu vou de 2-1 para o Atlético Paranaense. Segunda opção, empate com ambas marcando. Eu acho muito difícil do Fortaleza ganhar do Atlético Paranaense na casa do Atlético. O Fortaleza ganhou o último jogo na casa do Goiás, lá em Goiás, né? De 1-0. Mas vai enfrentar o Atlético Paranaense. Bora lá. Próximo confronto, outro confronto de gigante aqui. Flamengo e Inter. Meu amigo, o bicho vai pegar nesse jogo aqui. Que jogo é esse, hein? Se você acompanha o Cá Futebol, já passei os palpites da Champions League, né? Da Liga dos Campeões da Europa. Passei os palpites, tem jogo amanhã, vários jogaços aí amanhã. Então se liga no Cá Futebol. Após os jogos, tem tabela de classificação e resultado dos jogos para vocês, beleza? Videozinho curto, bem rapidinho, para não tomar muito o seu tempo. O vídeo mais longo aqui do Cá Futebol são os de palpite. Bora lá. Flamengo e Inter. O Mengão, com a vitória, ele ficou na 5ª colocação. Nos últimos 5 jogos, 2 empates seguidos, 2 derrotas seguidas e a última vitória que foi contra o Red Bull, né, de 4-1. Já o Inter ganhou o último jogo também de 1-0 do Santos, é o 2º colocado, né? Nos últimos 5 jogos está invicto, tem 2 empates e 3 vitórias, mas vai jogar contra o Flamengo lá no Maracanã. E o bicho pega, mano. Eu vou colocar 3-2 para o Mengão. Um jogo aí de 5 gols, né? Segunda opção, empate com ambas marcando, beleza? Vai ser um jogaço aí. O Flamengo não tá essas coisas, vem decepcionando aí, então vamos botar um placar bem com bastante gol aí pra galera brincar bastante, né? Bora lá para o próximo confronto aqui, Santos e Atlético Mineiro. O Santos joga em casa, tem a obrigação de ganhar, precisa ganhar. Bora ver aqui a colocação do Santos. Primeiro do Santos. O Santos, ele é o 11º colocado. Nos últimos 5 jogos tem 3 derrotas seguidas aí, 1 vitória e o último jogo que perdeu aí para o Inter de 1-0 jogando fora de casa, né? O Atlético também não tá essas coisas, é o 7º colocado, faz tempo que se encontra aqui na 7ª colocação, muito tempo mesmo. Ganhou o último jogo, mas continua na 7ª colocação. E ganhou no próximo, vai continuar aqui também, mesmo o Atlético Paranaense perdendo, que está na 6ª. Né? Então, bora lá. O Atlético Mineiro, ele é o 7º colocado. Nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Né? Eu vou de Santos. Vou colocar um placar de 2-1 para o Santos. Segunda opção, empate com ambas marcando. Beleza? Avaí e Botafogo. Botafogo, nesse exato momento, está perdendo para o líder Palmeiras, de 2-1. O Avaí vem decepcionando, perdeu em casa para o Atlético Goianiense. Ganhar do Botafogo, com certeza não vai, mano, né? Então, desculpa te dizer, o Avaí, mas você vai perder de novo, mano. Eu vou até ser gentil dessa vez. Eu vou colocar um placar de 2-1 para o Botafogo. Vamos só ver aqui a classificação dos dois. Sabemos que o Avaí se encontra na zona de rebaixamento. Ele é o 18º colocado. Nos últimos 5 jogos, 2 empates seguidos, 1 vitória e 2 derrotas seguidas, né? O Botafogo, nesse exato momento, ele se encontra na 10ª colocação, porque está perdendo, né? Nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, né? Então, nesse exato momento, ele está perdendo, por isso se encontra aqui numa derrota. Então, 2-1 aí para o Botafogo, é justo. Bora lá para os próximos confrontos. A gente tem aqui mais 2 confrontos para fechar aqui a 30ª rodada de palpite do Brasileirão 2022. Tem aqui o líder Palmeiras contra o Curitiba e América Mineiro contra o São Paulo. Bora lá.
Cara, eu sou o Palmeiras, mas não é porque eu sou Palmeiras que eu vou pro Palmeiras, não. Mas é porque o Palmeiras vem muito bem aí, né? O mais provável ser campeão do Brasileirão. Palmeiras e Curitiba eu não vou torcer contra, cara. Eu sou Verdão, infelizmente, é isso, bicho. Né? Então, bora lá. O Palmeiras é o primeiro colocado, tá invicto, né? Com essa vitória agora, ele fica aí com um empate, 4 vitórias seguidas. Ele ganhou nesse jogo de hoje, nesse exato momento tá ganhando, né? O Curitiba, ele é o 15º colocado nos últimos 5 jogos. Tá oscilando aí, tem 3 vitórias e 2 derrotas, né? Tá totalmente oscilando, né? Tinha que ter um empate aqui pra oscilar direitinho. Mas não tem não, tem 3 vitórias e 2 derrotas. Eu vou de Palmeiras, o Palmeiras joga em casa, no Allianz Parque, aí o bicho pega. Eu vou de 2-0 para o Verdão nesse confronto aqui, beleza? América Mineiro e São Paulo. O São Paulo vem decepcionando, né? O Rogério Ceni, depois que perdeu aí a Sul-Americana, tá sonhando com a Libertadores, só que ele vai ter que jogar um pouquinho para entrar na Libertadores, mano. Sabe quem entra na Libertadores? Se eu não me engano, é do 6º ou é do 7º pra cima, né? Aí o bicho pega. Ele é nesse exato momento, o São Paulo é o 13º colocado. Melhorou um pouquinho aí nos últimos 5 jogos do São Paulo aqui. Ele tem aqui, ó, uma derrota, dois empates seguidos e 2 vitórias seguidas. Vai jogar contra o América. O América não tá mal, não. O América tá muito bem, obrigado. O América, ele é, ó, o 8º colocado. Nos últimos 5 jogos tem aí 3 vitórias, um empate e uma derrota. Vai jogar em casa o América. Eu vou de América. Na minha humilde opinião, 2-1 para o América. Segunda opção, empate com ambas marcando, beleza? É isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aquele like para fortalecer. Lembrando que se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada, beleza? Valeu, fica na paz. Tenha uma ótima noite, uma ótima semana. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!